A gente vai dar início à reunião semanal do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E nós vamos falar hoje sobre um tema que é um tema bastante interessante sob o ponto de vista clínico, que é uma comparação do adenocarcinoma pancreático ductal invasivo versus as neoplasias intraductais papilíferas mucinosas neoplásicas e malignas. Então, esse é um banco de dados, né, um trabalho que representa um banco de dados e analisa os dados de um banco de dados nacional, né? Então, é realmente um ponto interessante que vai mostrar algumas nuances e eu acho que é um trabalho interessante e mostra também, a partir dos dados que a gente encontra nesse trabalho, quais são realmente os pontos onde os exames endoscópicos podem realmente ajudar, né, nessa avaliação. Então, eu acho que são pontos importantes que nós devemos ter. Então, por favor, Guilherme, fique bem à vontade para apresentar esse paper. Bom dia a todos. Como o professor falou, nós iremos discutir um assunto que compara os adenocarcinomas ductais pancreáticos invasivos versus a neoplasia mucinosa papilar intraductal. Esse paper ele foi publicado em 13 de fevereiro de 2023, então ele é bem recente. O adenocarcinoma ductal pancreático é o tipo mais prevalente de câncer pancreático. E estima-se que até 2030 ele seja a segunda causa relacionada à mortalidade relacionada ao câncer nos Estados Unidos. Bom, em relação às neoplasias mucinosas papilar intraductal, ela tem um comportamento biológico bem diferente do adenocarcinoma ductal pancreático e apresenta um amplo espectro, variando desde um adenoma benigno até um carcinoma invasivo. A prevalência do IPMN em adultos mais velhos gira em torno de 3 a 10%. Porém, estudos prospectivos recentes, direcionados ao pâncreas, ele vem mostrando uma prevalência alta de lesões císticas, girando em torno de 50%, mostrando que talvez esses dados que foram relatados, num percentual de 3 a 10% de IPMNs, seja bem maior. Com o advento dos exames de imagem de alta qualidade e a facilidade, o acesso a esses exames, nós passamos a diagnosticar um número crescente de IPMNs. E devido ao potencial de transformação maligna dessas lesões, se fez necessária a vigilância e as ressecções cirúrgicas são empregadas. Bom, os IPMNs eles geram um debate entre vigilância e ressecção cirúrgica. Nós sabemos que os IPMNs de ductos secundários, eles podem apresentar lesões malignas que giram em torno de 11 a 33%. Já em relação aos IPMNs de ductos primários, de ducto principal e misto, essas lesões elas podem chegar a 36 a 100%. A ressecção cirúrgica, ela já é aceita, já é bem estabelecida para as lesões com displasia de alto grau ou invasivas do ducto principal. No entanto, nós sabemos que os ductos principais, o ducto principal com diâmetro maior ou igual a 5 milímetros, ele está associado à malignidade. Porém, o ponto de corte para a indicação cirúrgica ainda permanece com dilatações maior ou igual a 10 milímetros. Então, você vê que não existe uma uniformidade para esse tipo de conduta. Ainda mais os IPMNs de ductos secundários de tipo misto, ele apresenta uma abordagem apropriada, menos evidente. O objetivo desse estudo, então, foi fazer uma. Nós vimos que a comparação entre o adenocarcinoma ductal pancreático e o IPMN invasivo, ele apresenta certas características clínico-patológicas e desfechos discutíveis. Então, o objetivo desse estudo foi de comparar as características clínicas, o manejo e a sobrevida global de pacientes com adenocarcinoma ductal versus IPMNs invasivos usando o banco de dados nacionais dos Estados Unidos.
Esse estudo é um estudo retrospectivo foi realizado na Universidade do Colorado e foi utilizado o banco de dados registrados no National Cancer Database, referentes a mais de 1.500 hospitais americanos. Foram feitas identificações de adenocarcinoma ductal pancreático e PMNs invasivos em pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, usando a classificação internacional de doenças para oncologia na terceira edição, entre o período de 2004 e 2016. Foram incluídos 101.190 pacientes. Desse grupo, 100.834 eram portadores de adenocarcinoma ductal pancreático invasivo e 356 portadores de IPMNs invasivos. Os dados coletados foram dados demográficos do paciente, idade, sexo e raça, os dados clínico-patológicos, que são a localização primária da lesão, o tamanho do tumor, o acometimento linfonodal e metástase à distância, e dados relacionados ao tratamento e à sobrevida. Em relação aos tratamentos, os procedimentos cirúrgicos utilizados foram a incisão local da lesão, a pancreatectomia distal, a duodenopancreatectomia local e a pancreatectomia total, ou duodenopancreatectomia estendida. O status da margem cirúrgica foram margens positivas ou desconhecidas e a margem negativa. Os pacientes que eram contraindicados à cirurgia, eles foram submetidos a quimioterapia e radioterapia. Em relação à sobrevida ela foi calculada como a quantidade de tempo em meses entre a data do diagnóstico e a data do último contato com o paciente ou óbito. Bom, aqui nós temos os resultados referentes às características do paciente e essa tabela mostra os dados demográficos por tipo de tumor em todos os pacientes. Como eu havia dito, o grupo de adenocarcinomas ductais pancreáticos envolve uma população de 100.834 e de PMM 356. Nessa tabela nós vemos que não houve diferença estatística em relação à idade, sexo, raça, e em relação à localização do tumor, esses tumores os adenocarcinomas ductais pancreáticos eram mais prevalentes no corpo. O tamanho do tumor não teve relevância estatística também. E em relação ao acometimento linfonodal e as metástases à distância, o grupo de adenocarcinomas ductais pancreáticos apresentou maior número. Consequentemente, esse grupo de pacientes também foi submetidos a mais quimioterapia e a mais radioterapia. E teve menos cirurgias realizadas, né? Aqui a gente vê uma percentual de 25,5% para o grupo de adenocarcinomas ductais pancreáticos e para os pacientes de IPMN eles foram submetidos em 80,3% de cirurgias. Em relação a essa outra tabela, ela fala sobre a demografia do tipo de tumor na corte cirúrgica. Então, o N de pacientes submetidos à cirurgia no grupo de adenocarcinoma ductais pancreáticos foram de 25.702 e do grupo de IPMN, 286 pacientes. Também não houve nenhuma alteração do ponto de vista estatístico relacionados à idade, sexo e raça. As lesões de IPMNs foram encontradas mais na cauda e o grupo de pacientes com adenocarcinoma ductal e IPMN também não teve alteração, não teve relevância estatística o tamanho do tumor. Em relação às metástases linfonodais e metástases à distância, também foi encontrado maior número no grupo de pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático. Consequentemente, se repete o que foi visto na corte geral, que esses pacientes também foram submetidos a mais quimioterapia
e a mais radioterapia. Em relação ao tipo de cirurgia, como as lesões eram do grupo de adenocarcinoma ductal pancreático eram menos encontradas na cauda, o número de cirurgias de pancreatectomia distal foi bem menor no grupo de adenocarcinomas, como também as duodenopancreatectomias totais, né, ou estendidas, tendo um maior número de pacientes submetidos à duodenopancreatectomia local. Em relação à margem cirúrgica, nós encontramos mais pacientes com margem cirúrgica comprometida no grupo de adenocarcinoma ductal pancreático. Bom, aqui nós temos os resultados relacionados à sobrevivência geral. Nesse gráfico A, mostra que em toda a corte a sobrevida mediana do adenocarcinoma ductal pancreático foi de 8,3 versus 33,4 meses em relação ao IPMN. Na análise estratificada, nesse gráfico B, ele mostra que para o grupo de pacientes com N0 e M0, a sobrevida mediana do adenocarcinoma ductal pancreático versus IPMN foi de 12,8 versus 43,3 meses. No grupo de pacientes com metástase linfonodal, a sobrevida do adenocarcinoma ductal versus IPMN foi de 11,5 versus 17 meses. A gente vê que não teve quase que nenhuma diferença, não teve diferença estatística aqui com o paciente já era acometido com metástase linfonodal. A mesma coisa para os pacientes com metástase à distância, onde a gente vê que não teve diferença também na sobrevida, 4 meses versus 7 meses. Em relação à corte cirúrgica, a sobrevida mediana para o adenocarcinoma ductal pancreático versus o IPMN também foi bastante relevante, foi bastante diferente. A gente observa que teve o adenocarcinoma 20 meses,6 e o IPMN em torno de 57 meses. Na análise estratificada, nesse gráfico B, para o grupo de pacientes sem metástases, a sobrevida mediana do adenocarcinoma ductal versus IPMN foi de 22 meses versus 84,9 meses. Nesse outro gráfico, em pacientes que apresentavam metástase linfonodal, a sobrevida do adenocarcinoma IPMN foi bem parecida, né, com 19 meses versus 22,4. Em relação a esse outro gráfico, a sobrevida mediana para os pacientes com adenocarcinoma ductal submetidos com ressecção negativa ou ressecção positiva é bem diferente. Aqueles que apresentavam margem comprometida, tanto nos dois grupos, eles apresentavam uma sobrevida muito parecida, 15,2 meses, enquanto os IPMNs 17 meses. Mas quando a gente falava em margens não comprometidas, existia uma diferença importante. Você vê que tem 23,3 meses para os adenocarcinomas ductais e 85,1 meses para os IPMNs. Então, em discussão, nós vemos que o adenocarcinoma ductal pancreático invasivo, ele demonstra uma sobrevida inferior em comparação com os IPMNs invasivos na ausência de metástase. E na presença de metástases, os resultados são igualmente ruins para ambos os diagnósticos, né? E os pacientes não metastáticos, tratados cirurgicamente, apresentam uma sobrevida maior no grupo de IPMNs versus adenocarcinoma ductal pancreático. As limitações desse estudo estão relacionadas a ser uma análise retrospectiva de banco de dados, com potencial de viés de seleção. Eu observei que nesse trabalho houve uma ausência de de variáveis importantíssimas, né? Os subtipos de IPMNs, os IPMNs do ducto principal versus ducto secundário, as invasões perineurais que não foram documentadas, invasões linfáticas, o grau de diferenciação, os dados de recorrência em relação à patologia, os níveis de CA19-9 e um dado importante, a ausência de confirmação histológica como critério de inclusão. Então,
Baseado nisso, os achados sugerem que a expectativa de vida para o IPMN invasivo ele é melhor que o adenocarcinoma ductal pancreático em pacientes englobados em toda a corte e aqueles tratados cirurgicamente. A presença de metástases à distância piora a expectativa de ambos os grupos, né, de ambos os casos. E o adenocarcinoma ductal pancreático, ela já se mostra como uma doença potencialmente mais agressiva. Por isso esses resultados. Os bons resultados de expectativa de vida em casos selecionados foram aqueles pacientes submetidos à ressecção cirúrgica. E as conclusões elas ficaram limitadas pela ausência daqueles dados que eu citei anteriormente. Então não foi possível oferecer dados robustos em relação a esse trabalho. Então se faz necessário mais estudos comparativos e prospectivos e a racionalização do tratamento cirúrgico. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pelo trabalho. Eu acho que esse é um trabalho bem simples, bem tranquilo, que mostra que realmente o adenocarcinoma ductal pancreático ele tem uma história natural diferente do IPMN, né? Então, é muito importante o quê? Em primeiro lugar, determinar se trata de um adenocarcinoma derivado de um IPMN ou se é um adenocarcinoma ductal. O que muitas vezes é extremamente difícil fazer esse tipo de diagnóstico única e exclusivamente pela imagem. E nós precisamos, através do uso das imagens concomitantes, como por exemplo a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e também a ecoendoscopia, tentar identificar da melhor forma possível. Realmente, um outro ponto que é fundamental é que a evolução e a taxa de sobrevivência ela é totalmente diferente do adenocarcinoma versus o IPMN malignizado, principalmente nos casos em que você não tem metástases, ou seja, realmente nesses pacientes o IPMN tem uma evolução muito mais lenta. E esse trabalho mostra exatamente isso, ou seja, a evolução do IPMN é extremamente, razoavelmente diferente daqueles pacientes que têm o câncer de pâncreas, o adenocarcinoma ductal. Por isso é muito importante a sua determinação. Além disso, né, vocês percebem que a quantidade de pacientes que a gente identifica com IPMN maligno não é muito grande numa população tão grande quanto a população norte-americana. O que acontece também aqui, nós podemos dizer que aqui é a mesma coisa, né? Eu me lembro de ter visto nos últimos 20 anos, eu me lembro de ter visto pelo menos uns 6 ou 7, não mais do que isso, pacientes que tinham um IPMN malignizado, ou seja, um IPMN, porque a variante, né, depois o Philadelphia pode falar alguma coisa a respeito disso, a variante, o grau histológico, na variante histológica é diferente do adenocarcinoma ductal para o IPMN. Então agora eu quero colocar em discussão, por favor, fiquem à vontade, né? Nós estamos aí com uma plateia bem seleta, né, de médicos que podem contribuir um pouco em relação àquilo que a gente discutiu em relação a esse trabalho, né? Eu acho que é muito importante. Então, por favor, fiquem bem à vontade. Humberto, Marcos Clarencio, Jorge Guedes, fiquem bem à vontade, Rodrigo Surjan e o próprio Fila. Vamos deixar o Fila para falar por último, né, que eu acho que é mais importante. Então vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Vou falar primeiro que você chamou meu nome primeiro, né? Então, Tem que te provocar, porque senão você fica quietinho. tornando. Acho que esse trabalho mostra que o que a gente tenta fazer é diferente, é que no adenocarcinoma a gente está sempre assim, correndo atrás, né? A gente está sempre atrás da doença. E nos IPMN a gente sempre está na frente, um pouquinho na frente, então dá tempo de avaliar se vai funcionar, se não vai funcionar, se vai seguir, se vai ser ressonância, isso tudo que a gente tem discutido esses anos todos, né? Então, assim, fora o que o Guilherme mostrou no trabalho, né? A diferença de agressividade, de evolução, no tempo de evolução, a gente volta àquela história do que a gente pode, o que a gente pode fazer para detectar o adenocarcinoma numa fase um pouco mais precoce, né? Ou bem mais precoce. Então, esse trabalho evidencia o que a gente sabe, né? Então,
como a gente discutiu semana passada, esteatose pancreática, precursor pode ser um campo fértil para a instalação de um adenocarcinoma. Então, assim, é muito diferente. Eu acho que a comparação, desculpa, mas a comparação é de doenças diferentes. Embora o final seja adenocarcinoma, mesmo no campo de PMN, mas são doenças de comportamento completamente diferente, segmento completo, quer dizer, um tem segmento, o outro não tem segmento. Quer dizer, enfim, a diferença, para mim, são duas doenças diferentes. Um final semelhante, mas são completamente diferentes. Bom dia a todos. Marcos, bom dia. Bom dia. Ontem, geralmente na segunda e na sexta eu faço a visita lá do CHD, né? São 13 leitos. E é uma visita bem dinâmica para os residentes e até para a nossa plantonista lá de ontem. E ontem a plantonista comentou assim: doutor Marco, qual é o tamanho do cisto que você funciona? Eu disse: ó, cada vez mais a gente está funcionando o cisto, independente do tamanho, né? É claro que se a gente detecta lesões que são muito chamativas, nódulos, alteração de parede, né? Isso a gente faz independente do tamanho. Mas eu vejo assim que cada vez mais, e nas nossas apresentações aqui, a gente vê que a gente está funcionando mais, né? E excluindo o que é neoplasia intraductal de um processo inflamatório, né? E isso tem muito a ver com a vigilância, a preocupação do paciente, né? A gente ainda não conseguiu, no câncer de pâncreas, fazer o que a gente faz no câncer de cólon. A gente avançou muito em cólon, né? Em pâncreas, a gente não tem ainda uma determinação realmente eficiente de como rastrear, né? O que é importante é valorizar o que encontrar no pâncreas, porque um simples cisto pode ser nada, mas pode ser uma fase inicial de um câncer, né? Eu acho que a gente tem que dar atenção àqueles pacientes que têm uma história familiar, aqueles pacientes que têm uma pancreatite crônica, a síndrome metabólica cada vez mais está também inflamando o pâncreas, sendo, quem sabe, um fator para a gente vigiar de perto. Câncer de pâncreas realmente é um câncer muito ingrato pela essa questão da gente dar diagnóstico, às vezes, na maioria, uma maioria das vezes, tardio. Então, a gente que gosta de pâncreas, a gente está mais atento. O que a gente precisa passar para os nossos colegas é uma maior atenção, mesmo que seja uma suspeita de esteatohepatite ou de esteato de pancreática, né? E um cisto que não foi bem avaliado porque tinha um nódulo e o colega não percebeu, e quem trabalha com o pâncreas percebeu na ecoendoscopia. Então, eu acho que a gente precisa vigiar cada vez mais detalhes que não, às vezes a gente não dá muita importância, né, no parênquima do pâncreas e pode estar iniciando um câncer, né? São doenças diferentes. Uma parece ser mais indolente, mais longa de acontecer, o pior que é o câncer, né? A outra é mais agressiva, né? O adenocarcinoma. Então, cada vez mais devemos dar atenção às cistos que parecem inocentes, mas pode estar já um câncer em uma fase inicial. A gente, para alcançar o que a gente alcançou no colo, vai ser muito difícil, porque pâncreas não é fácil, pâncreas é difícil. Começa pela localização, né, que fica escondido. Enfim, mas temos que dar mais atenção mesmo detalhes que a gente acha que não são inocentes. Perfeito. Bom dia, Jorge. Eu já ia te chamar. Você estava com a câmera desligada. Bom Bom dia, dia. pessoal. Realmente esse trabalho é muito interessante, né? Porque ele é robusto o suficiente para comprovar que temos dois tumores com comportamentos biológicos diferentes a despeito das restrições que foram muito bem apontadas aí pelo apresentador
no que diz respeito a detalhes que poderiam fazer também a diferença do trabalho, né? É, o tipo de epitélio e de onde vêm essas células, né? Certamente, né, essa diferença biológica nos indica que temos tumores biologicamente diversos, né? O que é importante a gente pensar aí? Primeiro, os critérios de operabilidade, os cirurgiões têm que considerar, né, que os tumores derivados dos IPMNs, eles devem ser operados. Que a dificuldade, o último caso que eu tive, um caso de evolução relativamente rápida de um tumor derivado de um IPMN, chegou a 4 centímetros o tumor, mas sem invasão vascular, e a impressão que me deu é que os cirurgiões queriam paliar, né? Mesmo a gente dizendo que o comportamento biológico era diferente, quer dizer, a tendência de todas as pessoas, até na terapia intensiva, essa pessoa sangrou, fez um sangramento intraductal, né? E a gente querendo colocar na terapia intensiva com as pessoas, mas é um câncer, né? Então, esse comportamento biológico a gente precisa passar para os nossos colegas que tem a diferença. E para mim, essa diferença, ela não é uma diferença de detecção, né? Não é pelo fato de que nós detectamos precocemente, o tumor era menor. Não é bem assim, né? A experiência que a gente tem é que, por exemplo, essa invasão linfática, uma experiência muito anedótica, como a sua também, Celso, mas essa invasão linfática ela não está presente, mesmo em tumores que às vezes a gente detecta um crescimento rápido. Então, essa é a primeira impressão. A outra coisa é que o trabalho mostra, mesmo para os adenocarcinomas de pâncreas, né, uma sobrevida aumentada com relação àquilo que nós conhecíamos, né? Você tem 23 meses, 24 meses de sobrevida, né? Quando se falava em 4, 6 meses de sobrevida. Então, avançamos sim, mesmo no adenocarcinoma de pâncreas. Então, a minha impressão é que os tipos de célula que geram esses tumores, né? Fala-se muito, eu quero ouvir o Filadélfio para ver se eu estou certo, mas que o adenocarcinoma ele tem origem nas células centroacinárias, são células totipotentes, por isso mesmo, com maior capacidade de indiferenciação. Enquanto que os IPMNs têm origens nas células, na transformação talvez aí metaplásica do epitélio ductal para aqueles tipos intestinal, enfim, gástrico, né? E isso eu acho que talvez faça também diferença dentro dos IPMNs, diferença comportamental, embora até o momento, ao que me conste, nenhum trabalho mostra que esses tipos histológicos venham a trazer diferença. O fato de ser epitélio do ducto principal ou do ducto secundário, né? Eu acho que esse trabalho poderia ter substratificado isso, né, para que a gente pudesse entender melhor. Talvez venham a fazer, porque um banco de dados tão robusto como esse, a minha impressão é que não vai parar por aí, que mereceria uma avaliação dentro do grupo dos IPMNs tornados neoplasia. Seria essa a minha impressão. Mas a principal mensagem que eu gostaria de deixar, né, é de que a operabilidade desses tumores tem que ser considerada de forma diferente dos adenocarcinomas comuns, né, vamos chamar assim, do pâncreas. Seriam esses os meus comentários. Perfeito, Jorge, perfeito mesmo. Eu queria ouvir um pouco a Raquel, quero saber qual é a impressão que ela tem a respeito do trabalho, e depois a gente vai passar para o Filadélfio, né? Eu acho que é importante a gente ter essa noção. Raquel, tudo bem? Bom Bom dia. dia, bom dia, bom dia a todos. Eu gostei bastante desse trabalho porque, de uma forma bem concisa, mostrou aquelas diferenças que nós já suspeitávamos entre esses dois tipos de neoplasias. Eu estou aqui subindo uma escada, estou no quarto. Então, o que vocês falaram é o que eu tirei do trabalho, que demonstrou a evolução pior do adenocarcinoma, mesmo em lesões por imagens semelhantes, que foi o que eu entendi. Lesões de mesmo tamanho
adenocarcinoma ou IPMM que degenerou, a diferença de evolução foi bem evidente. E que chamou a atenção, como o Jorge comentou, da diferenciação também na realização de tratamento cirúrgico. Nos IPMNs, 80% foram tratados cirurgicamente, enquanto no outro grupo foi 25% ou 30%, não lembro exatamente, mostrando como mesmo lesões de tamanhos semelhantes, já no momento do tratamento, tem evoluções muito diferentes. Até a presença de metástases e linfonodos também é diferente. Eu também levanto a questão do Celso, como foi feita essa diferenciação histopatológica, que eu acho que é difícil diferenciar um adenocarcinoma com lesão cística de um IPMM que degenerou, mesmo histologicamente, às vezes é difícil. Então, até passo essa palavra para o Filadélfia, porque o que foi comentado é isso aí. Infelizmente, o adenocarcinoma tem um crescimento e evolução muito rápido, o que nos traz um diagnóstico sempre tardio. O IPMM, como o Marcos Clarencio falou, nós conseguimos detecções precoces porque estamos encontrando muito mais lesões císticas, como o Guilherme citou também, se veja o aumento da detecção de lesões císticas, e nós acabamos fazendo um segmento muito mais de perto. O adenocarcinoma, quando chega para a gente, já está em fase, infelizmente, muito avançada, diferente das lesões de IPMN, que chegam por um achado incidental, né, num exame por outra razão. Então, dá tempo até de detecção, e a gente vai vendo que, na verdade, muitos deles terão uma transformação muito, muito, muito tardia. É isso aí. Perfeito, muito obrigado, Raquel. Antes de falar com o Filadélfia, né, acho que vamos falar um pouquinho com o Rodrigo, né? Quero saber o que o Rodrigo acha, qual que é a experiência dele, né? O Rodrigo é um cirurgião que tem bastante experiência tanto com o IPMN malignizado, nós mesmos já tivemos casos juntos, né, do ponto de vista clínico, e também já tivemos casos do adenocarcinoma. Então, Rodrigo, quero saber qual que é a sua opinião sobre o trabalho, o que é que você pensa, se você acha que essa comparação ela cabe, né? Ou seja, se realmente ela cabe, ou se a gente pensa exatamente como o Jorge Guedes, né? Da qual eu também hoje eu compartilho, né? Porque eu acho que é uma questão conceitual, né? Logo no começo a gente lembra que o IPMN sempre foi encarado como na sequência do cólon, né? Do adenoma, adenocarcinoma. Então, se imaginava que o IPMN fosse uma lesão pré-neoplásica, pré-maligna do adenocarcinoma ductal. E vocês viram, e esse trabalho mostra muito bem, que são doenças totalmente diferentes, com evolução e história natural diferente. Então, Rodrigo, eu queria que você desse um pouquinho da sua visão de cirurgião, que é extremamente importante para nós que fazemos exames de imagem, né? Para que a gente consiga fazer o diagnóstico desses pacientes e o que é que a gente deve avaliar e procurar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia. Eu queria fazer um comentário rápido depois de, acho, todos os fatores principais do artigo terem citados, né? Acho que o que eu achei de legal nesse trabalho é que, apesar da gente já saber dessa diferença de comportamento biológico entre o adenocarcinoma do IPMN e o adenocarcinoma ductal, eu não me lembro de muitas outras vezes colocar isso em números, né? E a gente realmente vê que a diferença de comportamento biológico é muito, muito grande entre os dois. Acho que, obviamente, quando a gente vê números tão grandes assim, na casa dos dezenas de milhares de casos, principalmente para o adenocarcinoma ductal, mostra realmente, né, a severidade e a gravidade desse tumor, que ainda assim, nos casos em que é indicado o tratamento cirúrgico e oferece potencialmente a única chance de cura ou de sobrevida a longo prazo, ainda assim a gente tem resultados
de sobrevida bastante ruins. Acho que isso é mais um artigo que faz a gente parar para pensar que temos que mudar significativamente o jogo aí em relação a essa patologia. E acho que o que mais me chamou a atenção, na verdade, nesse artigo é a discrepância de N, né? Então, assim, a gente está falando de uma margem de população imensa, onde em um braço você trabalha na casa de dezenas de milhares e o outro menos de 3 centenas. O que é mais um fator para chamar a nossa atenção de que a gente tem que ser extremamente judicioso na indicação do tratamento cirúrgico dos IPMNs. Essa discrepância de números me chamou muito a atenção. Perfeito, Rodrigo. Obrigado por seus comentários precisos. É exatamente isso, né, que a gente avalia nesse trabalho. E também é exatamente isso que a gente vê na nossa prática clínica diária, né? E Fila, me fala aí, o que é que você pensa em relação do ponto de vista celular, do adenocarcinoma ductal versus o IPMN malignizado, né? É, do ponto de vista histológico, eles são doenças diferentes. O que você acha daquela história, né, que a gente sempre ouviu dizer que o IPMN, né, e é isso que eu quero bater um pouquinho, ele é a neoplasia é, que, que evolui para o adenocarcinoma ductal, como a gente lia isso, né, nos livros, né? Então, eu quero saber a sua opinião em relação a isso, e eu sei que você tem uma experiência muito grande, né? Porque você vê biópsias de pâncreas de praticamente de todo o Brasil, né? Então, Fila, bom dia, fique à vontade. Bom dia, bom dia. Bom, eu fiquei muito feliz assim, com a consideração do grupo, com as considerações do grupo, mais do que com o trabalho em si. Acho que o trabalho mais ou menos, embora colocar em números seja importante, mas ele mais ou menos traz a nossa impressão clínica da doença. E acho sim que são duas doenças, né? O Jorge já apontou a origem, possivelmente, do ductal, ducto acinar, né? E é isso, acho que ela é originada de pequenos ductos, ou pequenas parcelas do ducto, né? E enquanto o IPMN, ou ele está no ducto principal, ou nos ramos secundários. Por que o prognóstico é pior, né? Claro, em breve a molecular vai explicar tudo isso melhor do que a gente, mas algumas coisas são importantes. No ductal, vamos para o conceito do precoce, né? Que a gente quase não consegue ter no pâncreas. Por quê? Com 5 milímetros, ele já invade vaso linfático e nervo. Segundo, ele gera uma relação com o estroma muito acentuada, muito intensa. Então, ele vai ter um comportamento mais infiltrativo, enquanto o IPMN vai ter um comportamento mais expansivo, né? Então, eu achei estranho, primeiro, falarem que o ductal é maior. Normalmente, os IPMN são maiores, né? Como massa, como apresentação, né? Tem o componente cístico, etc. Então o ductal tem todas as características para ser mais agressivo mesmo, características histológicas, né? Então, de novo, invasão do vaso linfático, invasão do perineural e interação com o mesênquimo. Quando a gente vai para o... Agora, ambos são doenças do epitélio ductal, né? Só um é de um local, ou o IPMN é de outro. Então, obviamente, se o ductal infiltra, as margens serão mais complexas de serem detectadas, principalmente na cirurgia. No IPMN, a progressão é intraepitelial também. É mais, embora conhecida, acho que o pessoal subvaloriza isso na hora de avaliar a margem cirúrgica adequadamente. É um parênteses que depois a gente pode discutir, eu acho que devia ser feito pré-operatoriamente, não na congelação. Insistir nessa história de transformação, de malignização. Então, e aí com isso vem a crítica de qual é o tamanho do cisto. Se ele é neoplásico, um dia ele vai ser muito pequeno.
ele não vai começar pequeno, ele não vai ser grande de cara. Ele vai, em algum momento, ele é bebê, ele vai ser pequeno. E é nesse momento que tem que surgir o diagnóstico, né? Acho que foi muito legal a colocação do Humberto, que é nesse a gente é capaz de agir precocemente, se a gente não ficar esperando 10 aspas, a displasia leve virar adenocarcinoma. Então, se você tem um IPMN com uma tipia citoarquitetural, ela pode ser de alto grau ou baixo grau. Mas quando ela é baixo grau, ela já é neoplásica. Neoplásica com comportamento agressivo, mais lento. Porém, e como a gente vê isso? Nas biópsias, o que a gente faz? Faz o KI67, faz o P53, faz o P16, e tudo indica que ela é neoplásica. Portanto, não dá para ficar com um IPMN, 10 aspas de novo, com displasia leve, você ficar olhando. Ah, não, um dia eu vou ficar olhando, vou ficar observando. Não, esta é a hora de intervir. Por outro lado, o IPMN, a imensa maioria do que a gente vê, é uma neoplasia benigna. Na imensa maioria, é uma neoplasia benigna. Vai acompanhar? Claro que vai acompanhar. Agora, ficar achando que é transformação, né? Não necessariamente. A condição IPMN, sim, pode ter um momento neoplásico maligno, mas é outro momento. Eu acho que assim, transformação, eu acho que não existe. Eu acho que não existe isso daí. Tá? Bom, mas assim, vamos lá, do ponto de vista prático, eu acho que assim, independente de ser pequeno cisto, primeiro acho que tem que biopsiar e tem que fazer o diagnóstico. É neoplásico com comportamento maligno ou não? E agora, assim, por que a minha crítica ao trabalho? Vocês veem que não tem um patologista num trabalho desse peso. Então é construir a casa pelo telhado. No Japão, um trabalho desse começa pela patologia. A patologia começa a te dar todos os critérios e aí você faz comportamento clínico, comportamento cirúrgico, tamanho, etc, epidemiologia, etc. Né? Então, a base tem que ser lá na microscopia. Você tem que ver desde o muito pequeno até o grande. Vamos lá, como é que a gente faz a diferença? O que não pode é o que a gente vê na prática. Você faz uma biópsia de alguém com tumor no pâncreas, diagnóstico adenocarcinoma ponto ou adenocarcinoma ductal pancreático. Botar tudo num saco de gatos. E eu queria ouvir a opinião de vocês. A impressão que eu tenho é esse saco de gatos na prática do dia a dia. Você recebe um laudo de adenocarcinoma ductal pancreático ou adenocarcinoma ponto. Né? Então, isso daí eu acho que prejudica muito. E aí o Guilherme apontou bem, olha, não tem em nenhum momento a confirmação histológica. E dá, assim, aonde vai ter confusão? Quando o adenocarcinoma ductal é de células altas e macrocístico barra intestinal, isso sim pode confundir com a origem do IPMN. Do contrário, são adenocarcinomas distintos, claro, você tem que ter algum refino e alguma experiência histológica, mas dá para diferenciar, não gera tanta desmoplasia, né? E pela imunistoquímica é muito difícil fazer a diferenciação, é morfológico mesmo. Né? Mas você já começa a ver, na endoscopia, você já começa a ver diferenças. Né? É cístico, é mais macio quando você biopsia. Né? Então tem que fazer a diferenciação, tem que batalhar para descobrir a diferenciação. Confunde às vezes com ampola, com adenocarcinoma ampular entérico, forma biliopancreática da ampola. Os dois podem se confundir, mas você tem que ir para o diferencial. Perfeito, Fila. É exatamente isso. Eu acho que isso é uma coisa importante que o Fila sempre bate, é por isso que eu sempre provoco o Fila em relação a isso, né? Que não existe mesmo a transformação, né? Quando é neo, e ele já nasce neo, né? Ou seja, então, para complementar ainda tudo aquilo que você falou, Entendi. em que... Ah, Pode falar. não, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Fila, posso? Claro. Fila, outro dia eu fiz uma pancreatectomia corpo caudal por uma anaplasia cística e veio no laudo do anátomo patológico
uma coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente em termos disso, de evolução, de comportamento biológico. Vem um foco de panin 1A no laudo do anatomopatológico. Eu ia perguntar isso. Foi mal. Desculpa, achei que você ia partir Não, por sem caso. problema. Eu vou complementar, então, Desculpa. depois que o Surjão fizer a pergunta, eu vou complementar o que eu ia falar. Não, Como eu interpreto isso, Fila? Então, progressão Fila, é uma forma Fila, antes de você responder essa questão, deixa eu te falar. Baseado em tudo isso que você falou, e agora na pergunta do Rodrigo, onde se encaixa a história dos panins 1, 2 e 3? Onde se encaixa? Eu acho que são duas possibilidades. Claro que ele pode iniciar como um panin, eu acho que sim, claro. Mas numa peça cirúrgica desse tamanho aí, ele é progressão intraepitelial. É a progressão centrífuga dele. Tudo bem? Se você levar para a origem, na origem, se você pegar um ultramicro adenocarcinoma ductal, ele vai ser um panin. Numa peça cirúrgica com tumor enorme, ele é progressão intraepitelial, certo? Crescendo centrifugamente. Tudo bem, Rodrigo? Eu tenho uma pergunta para você, Entendo. Fila. Agora eu tenho uma outra pergunta. Por exemplo, Entendo, Fila. Só rapidinho. O caso, vou te passar o caso, Fila. Neoplasia cística serosa de cauda sintomática com uma lesão de 7 centímetros. Aí vem o anatomo patológico. Neoplasia cística serosa, blá, 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 blá. Outros achados. Eu acho que não é nem... assim, outros achados. Panin 1A e microadenoma neuroendócrino. Bom. Tudo bem. Olha, vamos lá. Olha, Rodrigo, até pode ser, mas eu acho que é mais racional a tumores, vizinhança de tumor expansivo, né? É como se fosse uma erosão reparada. Não acho que seja neoplásico, acho. A neoplasia neuroendócrina micro, pode, claro, essa pode ser. O cistadenoma seroso e neuroendócrino, a gente às vezes encontra os dois, um dentro do outro, um confundindo o outro, né? Agora, esse paninho aí, se você espremer, pode ser? Pode, mas eu acho que deve ser reacional. Quer dizer, o paninho a gente pode... Não é aquela ideia de que estamos falando de neoplasia, né? A gente ainda pode estar vendo processo inflamatório, né? Nesse teu contexto, acho que sim. Tá bom. Eu posso, Fila, isso aí que Obrigado. o Rodrigo falou, eu posso extrapolar isso, por exemplo, para os bilins, por exemplo, das colicistectomias, ou, por exemplo, da via biliar, se eu encontro Na numa origem do lesão. paninho, não é? Desculpa, do IPMN, não é? Essa doença da via biliar, sim. Também. O exemplo mais clássico que a gente lida. Você tem um dito adenoma da papila duodenal e histologicamente ele é baixo grau, só que ele progride ao longo do epitélio ductal. Ele vai progredindo lá distalmente, né? Perfeito. É doença desse epitélio aí. Perfeito. Acho que esse é o exemplo mais clássico aí. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Por favor, vamos aproveitar, porque realmente o Fila conhece muito bem esse capítulo, Celso, eu acho que é muito importante. Fala, Humberto. eu queria fazer uma pergunta Fala, para o Fila. Como ele falou da não transformação, se a gente, como cada vez mais a gente está puncionando os cistos menores, os IPMN menores, e se você punciona e vem sem displasia, muda o segmento. Eu digo, esse paciente, vamos supor, 1 ano depois ele tinha um cisto de 2 centímetros. 1 ano depois ele está lá com um cisto de 2,2. Isso é alarmante para a gente repuncionar o fato de ser sem displasia já no tempo zero, na primeira punção, isso muda o segmento. Eu acho que sim. Por que cisto cresce? Porque ele está produzindo secreção e vai crescer mesmo. Não vai crescer porque é neoplásico, né? E quando é neoplásico, ele cresce de forma distinta. A velocidade de crescimento da área neoplásica é maior
Então o cisto fica deformado. Você tem uma. Isso acontece em todo lugar, no estômago. Onde tem tumor, a ectasia cística, ela tem, como a velocidade de crescimento da célula é diferente, ela tem duas conformações. Ela tem uma área cística menor e outra enorme, né? Então é diferente. Então acho que eu acho que sim. Para mim o segmento é mais tranquilo. Eu acho que não pode. Olha, de novo, eu não estou dizendo para não biopsiar, não estou falando para não seguir, mas eu acho que desculpa comparar, mas vamos comparar com o Barrett, né? Barrett você acompanha pela doença péptica, né? Ou eu estou vendo se o paciente continua tendo refluxo, o Barrett vai crescer. Não é porque vai virar anel. Perfeito, perfeito. Jorge? Eu queria aproveitar assim, o prazer de ter o Filadélfia conosco e explorar um pouquinho mais assim, o que é que ele pensa das possibilidades de diferenciação histológica entre os tumores com histoquímica ou com biologia molecular. Para onde estamos caminhando com relação a isso? Se vamos chegar a algum lugar ou se não vamos, na sua experiência. Ou seja, se você pegar hoje um tumor desses, de origem talvez indeterminada, você investiria nessas técnicas? Vale a pena investir em um marcador ou não? Não, acho que sim. Então, primeiro, diferenciação, né? Os ductais, a relação do mesênquima com o ductal é muito acentuada. Então, você vê aquelas transformações de célula osteoclástica, você vê adeno escamoso, você vê epidermoide. Isso é tudo relação com o mesênquima de origem ductal. No IPMN isso não acontece tanto. Por outro lado, a literatura fica insistindo que o oxíntico é uma coisa, o intestinal é outra, o bílio pancreático, foveolar, gástrico é outra. Eu acho que isso serve de substrato. A origem dele é aquela, qualquer um, se nascer tumor ali, ele vai ter um padrão histológico distinto, né? Do ponto de vista molecular, né, o que a gente tem visto cada vez mais é assim, a instabilidade de microsatélite no ductal ocorre em 2% das vezes. Na ampola, e fazendo algum paralelo com o IPMN, você acaba vendo instabilidade de microsatélite em 12%, 18%, alguns dados de literatura. O HER2 tem aparecido muito em ampola e em IPMN. E às vezes em ductal, um pouco a mais do que instabilidade microsatélite. Então, é, o pessoal está insistindo em muitos outros marcadores, eu acho que cada vez mais nós vamos ter respostas melhores nisso. Agora, pelo menos esses dois, que são muito da prática, a gente já está percebendo vantagens. Então, eu tenho procurado indicar sempre nas biópsias esses dois marcadores, pelo menos, estabilidade microsatélite e o HER2, né? Com isso, você acaba gerando alguma chance terapêutica, né? Não sei se... Arden, se me permite, posso falar rapidinho? Rodrigo, pode, pode. Desculpa, Jorge, é que assim, a gente já está tão acostumado a abusar do professor Filadélfia Que que professor? às vezes a gente nem reserva a devida vênia que ele mereceria para a gente só Que simplesmente é isso? ataca. A gente ataca mesmo. É É só gozador, fazer um velho. comentário muito, muito interessante sobre o que o Humberto falou, que sempre vem na minha cabeça, né? Então, apesar da gente falar da organização e do método de trabalho japonês, e a gente tem protocolo de Sendai e Fukuoka, sempre vem na minha cabeça quando que a anatomia patológica vai entrar nesses protocolos para valer. Que foi o que o Fila acabou de falar. Então, assim, não, então vamos investigar, faz uma ecobiópsia. E aí, por que o protocolo parou? Por que a partir daí não entraram os patologistas e falaram, ó, frente a esse achado, a gente vai fazer tal coisa. Frente a esse achado, a gente vai mudar o nosso protocolo de segmento, né? A gente parou por aí, né? Ô, Fila, depois uma hora a gente conversa, ou se vocês quiserem, eu gostaria de apresentar, talvez, se der tempo, um caso semana que vem, que eu até pedi para o Ardengue ver, que era uma paciente já com diagnóstico de CBP por biópsia com F2, que fez uma dilatação da via biliar extra hepática, chegou a ser interpretado como um cisto de colédoco, discutimos até abordagem para ela, cirúrgica talvez, mas optamos pelo acompanhamento.
E agora, no segmento dela, 1 ano depois, ela traz uma ressonância que mostra as mesmas alterações da via biliar, quer dizer, uma CBP com um pouco de dilatação intrahepática e um pouco de dilatação do colédoco, lembrando um pouco o cisto de colédoco, e agora ela faz uma ressonância nova que mostra IPMN associada, numa paciente jovem de 42 anos, que até vou pedir para o Ardeng fazer uma eco para dar uma avaliada nesses IPMNs e repetir uma biópsia de fígado. Aí começou a levantar na minha cabeça essas histórias de Bilin, Panin, IPMN. Você acha que em algum momento a gente vai descobrir que existe uma certa comunicação entre a via biliar e os ductos pancreáticos, ou então que um único processo patológico pode agredir esses dois tipos de epitélio? Porque a gente ainda pensa muito neles como coisas completamente separadas, né? Eu, Mas eles eu acho, dividem características em comum, né? eu acho que sim, eu acho que é doença desse tipo de epitélio. E o que faz ele ocorrer num órgão ou outro, eu acho que é a grande discussão que nós vamos viver, né, nessas próximas décadas aí, que vocês devem pegar mais do que eu isso aí. Eu acho que sim, eu acho que deve, acho que tem essa ideia, sim. Eu acredito nisso. Com Essa, certeza. essa, essa paciente virou para mim, até comentei com a Ardeng, a gente preocupado, assim, intuitivamente, eu sei lá que motivo, eu venho preocupado com essa via biliar extrahepática dessa paciente. Aí ela veio nessa consulta com esse exame, ela virou para mim e falou assim: doutor Rodrigo, mas que história é essa agora de ter essas lesões císticas no meu pâncreas? A resposta que eu dei para ela, eu falei: olha, eu não acho que talvez a gente mude a nossa conduta agora, mas de alguma forma, aparecer IPMN em você me fez ficar ainda mais preocupado com o seu colédoco, né? Eu Com acho que certeza. eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. O que nós não temos ainda, acho que é um algoritmo de segmento, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande problema. Bom, gente, esse assunto é um assunto extremamente fantástico, né? Um assunto que a gente já discutiu muito aqui. Cada vez mais a gente discute e a gente está sempre aprendendo. Agora vamos passar para o caso clínico, né? Então eu queria. Quem é que vai apresentar o caso clínico? É o Marcelo ou é o Fernando? Eu não sei. Ah, o Marcelo. Então o Marcelo já está começando a apresentar aí o caso. Por favor, fique bem à vontade, Marcelo. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo. Vou apresentar o caso clínico dessa semana. Então, uma paciente feminina de 30 anos, encaminhada para o nosso serviço, em investigação de episódios ocasionais de hipoglicemia. Paciente de antecedentes pessoais, tinha uma ressonância de abdômen realizada em 2017, com um cisto sem sinais de complexidade na sua porção caudal, medindo 1,2 centímetros. Realizou uma nova ressonância de controle em 2018, que persistia a formação cística, eh, teve um aumento para 3 por 2,7 centímetros, com discreta obliteração da gordura adjacente. O restante do pâncreas não tinha outras alterações. O paciente, então, foi feita uma pancreatectomia segmentar com anátomo patológico de cistadenoma macrocístico do pâncreas. O paciente continuava com episódios de hipoglicemia, apesar da cirurgia. Fez, então, uma nova ressonância em 2020. Foi evidenciada uma formação lobulada de bastinal em T1, em contato com a cauda pancreática, medindo cerca de 2 centímetros, sem restrição à difusão, com sinal diferente do restante do pâncreas. Foi submetida, então, a um ultrassom endoscópico, que viu uma imagem heterogênea hipoecogênica com área anecoide de limites mal definidos. Foi realizada, então, uma punção aspirativa, que no anatomo patológico veio um tecido de pâncreas de aspecto habitual, imunohistoquímico com cromogranina A e sinaptofisina positivos. Aqui, então, o paciente foi encaminhado para o nosso serviço, foi realizado uma nova ecoendoscopia.
aqui as imagens do pancreático, da lesão. Aqui E nessa região, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Aqui vocês estão vendo, nós encontramos esse nódulo, tá? Na imagem da direita, nós encontramos um nódulo que media 1,3 por 0,72. E aqui na esquerda, vocês também estão vendo uma outra porção do nódulo, né? Que a gente encontrou na região do corpo do pâncreas. Ou seja, um nódulo praticamente isoecóico, de limites precisos, né? Que realmente é de difícil formação de imagem, ou seja, não é fácil, né? Mas os insulinomas eles exigem esse conhecimento, não é fácil, né? E aí, uma vez encontrado essa, só lembrando que essa paciente, ela foi submetida à cirurgia, né? Porque quando a ressonância encontrou aquela lesão cística, não foi feita a biópsia e ela foi submetida diretamente a uma pancreatectomia. E ela foi submetida à pancreatectomia, imaginando-se que aquela lesão cística se tratava do insulinoma, né? E quando chegou o anatomopatológico, os cirurgiões perceberam que não era o insulinoma, que era um cistoadenoma seroso. Essa paciente teve como complicações inúmeros episódios de pancreatite aguda e realmente uma paciente de difícil manuseio, né? O nosso manuseio em relação a ela foi muito difícil mesmo. Então, nesse caso, né, Marcelo, pode continuar mostrando as imagens, né? e Aí aqui a vocês estão imagem. vendo. Não, só antes, Marcelo, mostra lá. Vocês estão vendo aqui o Doppler, né? Então é uma lesão. Agora vocês estão vendo bem a lesão, né? Com o Doppler. Não tinha sinal de Doppler, isso chamou bastante atenção, porque a maioria absoluta dos insulinomas, né, e dos tumores, principalmente funcionantes, né? A gente tem uma experiência razoável com os tumores funcionantes do pâncreas, eles têm sinal de Doppler positivo, mas nesse caso não tinha, né? Talvez por causa das áreas cicatriciais, né? A gente vê no interior aqui uma área cicatricial, não sei se vocês estão vendo aqui, no interior do nódulo, uma área mais esbranquiçada, né? Irregular, de limites precisos. Isso, exatamente aí. Então, quer dizer, não é fácil. Aí pode continuar agora, Marcelo, fica à vontade. E aqui é a imagem da punção realizada. Então, aqui o lado da equindoscopia que você já comentou, né? Foi feita então a punção com agulha fina de 22 gauges. Eu optei pela agulha fina de 22 gauges porque não foi possível é, colocar a agulha de 20 gauges, a Procor, no interior da lesão. Eu tentei inicialmente com a Procor, mas não foi possível, tá? Então eu troquei a agulha e usei uma agulha de 22 gauges. Pode dar continuidade. Então, no anatomo patológico, vê uma área de cicatricial epipancreática, com fibras colágenas envolvendo tecido adiposo, leve extensão intralunar, periacinar e mínimo agregado de células pequenas e azuis. Na imunistoquímica veio positivo para cromogranina A, sinaptofisina, um KI67 positivo de 1% e também positivo para insulina. Então, fechou Eu o quero diagnóstico para insulina. insulinoma grau 1 da OMS. Eu queria ouvir os comentários agora do Filadélfia. Acho que você tem a imagem, né? Por Tem favor, imagem fique bem aí, à é. vontade. Não, Eu quero ó, saber a sua dificuldade inicial para fazer esse diagnóstico. ó, então, eu acho que essa área maior, então vocês veem que os ácidos pancreáticos à direita, eles estão dissociados. Tem uma fibrose e edema intralobular, tá certo? Em seguida, a área de fibrose, cicatriz. Né? Liguei para o Celso, perguntei, puxa, não tem calcificação também? Sim, tem calcificação. Então aí, mas no meio dessa fibrose, essas pequenas celulinhas que eu anotei, dentro da cicatriz, quer dizer, ou é leucócito, ou nesse contexto seria célula neuroendócrina. Então, não, quer dizer, com o dado clínico, né? Com o dado clínico. E esse achado, você não pode subestimar essas células pequenas aí, né? Então é isso, vê como
a cromogranina, que é o da esquerda inferior, muito assim, muito intenso, né? Sinaptofisina também, e nas mesmas células insulina positiva, né? E elas são células isoladas, tá certo? Então isso não é célula própria do ácido, isso é neoplásico, né? E agora é isso, tá? Normalmente o Celso já chamou a atenção. Normalmente ou ele é Doppler positivo, né? Ou existem alterações estromais assim muito evidentes, às vezes até amiloide no meio do insulinoma, né? Esse caso as células estão totalmente dissociadas, que eu interpretei devido à alteração cicatricial. Então, o HE não permitia uma conclusão definitiva, mas sim uma notação de que eu tinha células pequenas e azuis pouco coesas. E aí, vamos imaginar, né? Imagine se a gente não está num contexto multidisciplinar. Esse laudo pode estar totalmente perdido, né? Então, olha a importância de ser multidisciplinar, para a equipe toda insistir, convencer a paciente que sim, olha, tem que fazer imunistoquímica num caso desse, e aí o diagnóstico final está fechado, né? Eu quero te fazer uma pergunta, Fila. O cirurgião que está cuidando dessa paciente de uma cidade do centro-oeste brasileiro, ele insiste que essa paciente tem uma nisidio-blastose. Você acha, eu já vi você levantando as sobrancelhas, você acha que pode ser realmente uma nisidio-blastose ou você acha que a conformação... Porque veja bem, para mim a conformação era nodular. E eu já tive a oportunidade de ver nisidio-blastose, onde você não encontra áreas nodulares, você encontra mesmo mais lobularidade da glândula, coisa que eu não encontrei nesse coisa. Você me corrija se eu estiver errado, essa é a minha impressão. Não, tá certíssimo. E a doença, de novo, é ducto-acinar. Então vai ter uma doença ducto-acinar difusa, é quase que um amartoma, não é, na verdade? Então você tem toda a arquitetura distorcida, você não teria ácidos normais ou atróficos como a gente tem aqui, né? E você não vai ter célula isolada, pouco coesa, num contexto cicatricial, formando. Isso é neoplásico, né? Então, a anesidoblastose, primeiro, é mais na criança, vai se manifestar numa idade bem mais precoce, né? Então, acho que está fora, né? Perfeito. Porque a indicação, para você ter uma ideia, e aí depois eu queria até ouvir o comentário do próprio Rodrigo, né? A indicação dessa paciente está sendo, entre aspas, a realização de uma pancreatectomia total, porque eles não achavam a lesão, entende? E agora que a gente achou a lesão, inclusive a gente, entre aspas, identificou com muita precisão a lesão através da ecoendoscopia, eu acho que valeria muito mais a pena, e o Rodrigo me corrija se eu estiver errado, apesar da história já conturbada dessa paciente, né, fazer uma enucleação, né, ou, entre aspas, até uma... Aí vai, como foi difícil para mim dizer se a lesão estava no corpo ou se estava no processo uncinado, né? Porque realmente tem as áreas cicatriciais que atrapalham bastante, né? Então acho que isso vai ser uma avaliação no intraoperatório mesmo. Então eu queria saber o que o Rodrigo acha, né, em relação a esse caso, como é que ele abordaria, como é que ele conduziria se esse caso estivesse na mão dele. Celso, dá licença, qual a idade da paciente, ô Guilherme? Tem 30 anos. Fazer só um comentário sobre esse caso. Primeiro, eu queria fazer só uma pergunta. Na época de que foi feita a primeira cirurgia, qual foi o procedimento cirúrgico? Pancreatectomia distal sem esplenectomia, pelo que eu me lembro, né? Não sei, me corrija aí, Marcelo, A se eu descrição tiver foi errado. tem descrito como uma pancreatectomia parcial. É o que a gente tem Exato. descrito. E na época da cirurgia, quais exames essa paciente tinha feito? Só ressonância magnética. Eu acho que isso daqui é caso aprendido, né? Lição dada, né? O caso é autoexplicativo. Então, assim, eu venho de uma época
em que a gente não tinha todas essas ferramentas para avaliar um quadro como esse, e a avaliação e a definição do tratamento do insulinoma era um negócio extremamente judicioso, extremamente judicioso. Então, aquelas injeções de cálcio na artéria esplênica para tentar ver em qual induzia a maior produção de insulina, qual parte do pâncreas induzia. E na época a gente não tinha procedimentos por laparoscopia, então assim, a avaliação intraoperatória era extremamente judiciosa na busca de foco de insulinoma, da possibilidade de mais um foco, e claro, na possibilidade da anisidiblastose. Assim, acho que isso daqui é um caso que eles são apreendida, né? Então, assim, esses casos têm que ser muito bem avaliados. Eu vou ser sincero para vocês, eu me coloco na situação, mas eu acho que eu não ficaria satisfeito com uma suspeita clínica de insulinoma, ver uma imagem de ressonância com uma lesão cística na cauda, já indicar o procedimento, tá? Porque eu me lembro muito bem de como a gente precisa avaliar muito bem esses pacientes. Eu acho que é muito provável que tivesse evoluído para uma ecoendoscopia antes da primeira cirurgia, ou utilização de algum método de medicina nuclear. Acho que a avaliação final dessa paciente vai acabar sendo no intraoperatório. Então, assim, eu conversaria, assim, Ardengue, para você tentar me dar o máximo de dicas da localização dessa lesão, tá? Para eu ir o mais guiado possível para a cirurgia. Não sei se nessa altura eu também não pediria um PET para essa paciente, para ver se com a sobreposição da imagem de tomografia a gente tem um segundo método de imagem que seja um pouco mais gráfico em termos de planejamento do ponto de transecção. E poderia até entrar por via minimamente invasiva, mas obrigatoriamente com ultrassonografia intraoperatória. E me reserva uma última dúvida ainda nesse caso, porque, assim, sinceramente, se eu ainda fizesse uma ultrassonografia intraoperatória em cirurgia minimamente invasiva e não achasse esse nódulo no intraoperatório, putz, Ardengue, acho que provavelmente eu pediria para um de vocês, se pudesse, inclusive estar na cirurgia comigo, porque vocês têm mais habilidade do que a gente na realização de ultrassonografia. Assim, você tem que tirar essa lesão, de qualquer forma, né? Assim, eu acho que até falaria para o paciente, olha, em última instância, não acho impossível ter que converter essa cirurgia para palpar esse pâncreas e fazer uma ultrassonografia com um probe convencional de ultrassonografia para tirar essa lesão. Essa paciente tem que ser tratada e efetivamente tratada, apesar da gente ficar, mas está tendo episódios de hipoglicemia. Eu tive um paciente uma vez que veio para mim depois de um bom tempo investigando hipoglicemia, um cara jovem, produtivo, o cara era um atleta também e trabalhava, atleta de artes marciais. Ele teve um dano cognitivo muito importante por causa de episódios de hipoglicemia de repetição, e ele tinha nessa faixa etária cerca de 30 anos. Então, assim, aqui você tem que se resguardar de todos os fatores para tentar fazer uma cirurgia precisa. Fantástico, Rodrigo. Agora eu acho que uma ultrassonografia não endoscópica no ato cirúrgico, eu acredito que não encontra essa lesão, porque tá no substrato cicatricial. Você vê a Exato. dificuldade que todos tiveram aí, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Exatamente, Fila. Esse é o ponto, porque essa paciente é uma paciente extremamente complicada em relação aos vários episódios de pancreatite aguda que ela teve após o primeiro procedimento operatório. E aí fica realmente a dificuldade em identificar com precisão esse nódulo. O que eu sugeriria para. Oi? Você acha que fazer um PET para essa paciente poderia, claro que, né, o PET associado ao tomo poderia dar uma dica em termos anatômicas do plano de transecção do pâncreas ou não? Vocês sabem muito bem qual é que é a minha opinião em relação ao PET, mas eu acho que nesse caso em especial, eu usaria de todas as ferramentas possíveis e imagináveis,
porque essa paciente não admite mais qualquer procedimento operatório que não seja um procedimento operatório pontual e cirúrgico. Quando eu digo cirúrgico, é o cirúrgico entre aspas, né? Para a remoção desse nódulo, né? Para ver se realmente ela vai eliminar esses episódios de hipoglicemia. Isso é para vocês notarem como é difícil, né? Como realmente é muito difícil pacientes com tumores neuroendócrinos, principalmente os tumores neuroendócrinos funcionantes, né, Rodrigo? Ardengue, Realmente é muito difícil. Ardengue. E se você entrar imediatamente, por exemplo, suponha que você tenha à disposição plataforma de cirurgia robótica, tá? Imediatamente antes da cirurgia, você entra e injeta 0,3 ml de verde indocinina dentro desse tumor. Sim, isso é possível. Só quero dizer uma coisa, gente, que até agora não foi falado e que nós esquecemos de dizer. Depois dessa biópsia que eu fiz, essa paciente fez pancreatite aguda, tá? Só para vocês terem uma ideia do problema que nós temos em relação a essa paciente e quanto a gente. Então, quer dizer, é muito provável. Eu faria isso, sabe, Rodrigo? Eu vou ser bem sincero. Eu acho que nesse caso, até isso é uma coisa que eu ia discutir com você. O verde de indocianina e aplicar com uma agulha de 25 gauges, sabe? Ou seja, chega lá com uma agulha bem pequena, uma única punção, injeta 0,3 e aí tira de campo e você depois Não, tenta remover. imediatamente. Entra imediatamente. Exato. Pode até já deixar o pâncreas preparado, Aham. dissecado. Durante a cirurgia você entra e faz a injeção do verde. Perfeito. Agora, Perfeito o mesmo. Ardengue, opera a cauda, pancreatite. Biopsia, pancreatite. É por isso que o cirurgião está falando que é blastose. Ele não quer nunca mais saber de falar dessa palavra. É óbvio, né? É óbvio. Mas é assim, a paciente evoluiu bem da pancreatite, ficou bem e tal. Foi uma pancreatite leve, mas para vocês verem o grau de complexidade dessa paciente, não é fácil. Como a gente que faz ecoendoscopia de pacientes para o diagnóstico mesmo avançado, a gente corre riscos muito importantes, né? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Eu acho que esse é um caso extremamente elucidativo, né? E que mostra que a ecoendoscopia tem um papel fundamental para o diagnóstico e manejo, né, desses pacientes. Então, se alguém tiver algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Celso, eu teria uma pergunta. Primeiro, Oi, Jorge. um comentário rápido. Eu acho que a gente está diante de uma iatrogenia, né? Então, tudo que está modificado aí, eu não atribuiria a comportamento de Da lesão. doença. Eu acho que a gente tem uma iatrogenia, tem um pâncreas que foi mexido, que já sofreu pancreatite aguda, que talvez essa biópsia ainda tenha processo inflamatório importante aí, né? Recuperação do processo inflamatório, tudo decorrente de um mau planejamento cirúrgico inicial. Agora, a minha pergunta diz respeito ao achado lá do Doppler, né? A gente sabe que esses tumores são hipervascularizados, mas o sinal Doppler ele depende muito de intensidade de fluxo, de velocidade de fluxo, né? Você leva em consideração o brilho total da lesão no Doppler, ou você leva em consideração os vasos perilesionais também, a intensidade de fluxo nos vasos perilesionais? Qual é a sua experiência como ecoendoscopista nesse aspecto Doppler que você encontrou aí? Você acha que isso realmente é porque esse tumor já está modificado, ou você modificaria seu comportamento em termos de achar que o neuroendócrino está aí porque não teve um sinal Doppler? Essa seria a minha pergunta. Excelente pergunta, Jorge. A sua pergunta é realmente muito boa. Nos tumores neuroendócrinos não mexidos, ou seja, no pâncreas não mexido, o que a gente vê é que nos tumores neuroendócrinos funcionantes, a gente tem um Doppler e um Power Doppler tanto na região intraneoplásica como periférico. No caso aí em tela, o que a gente observou e que realmente me deixou muito em dúvida entre realizar o procedimento de biópsia ou não,
foi que essa descontinuidade, como o próprio Fila falou, né, estromal, áreas cicatriciais, dissociação acinar, ela prejudicou com certeza o estudo Doppler fluxométrico do interior da lesão. E não prejudicou a parte externa, né? Ou seja, a parte externa dos vasos externos. E isso me deixou, no momento do exame, Jorge, realmente muito receoso de fazer a punção, né? Eu confesso, Jorge, que quando eu fiz a biópsia tanto na área cicatricial quanto na área mais isoecóica. Mas eu confesso que eu achava que a biópsia viria negativa. Foi uma surpresa para mim, tá? Foi uma surpresa para mim ter vindo positivo. Por isso que eu sempre digo aquela frase, né, que eu já me arrependi de não ter biopsiado, mas nunca me arrependi, mesmo tendo complicações, de ter biopsiado esses pacientes, porque realmente você vê, essa paciente agora tem um diagnóstico e ela precisa sofrer uma resolutividade médica em relação à sua doença. Então, isso aqui é muito importante. Mas a sua pergunta é muito importante. Eu gostaria que todos que fazem ecoendoscopia se atentassem realmente para o estudo do Doppler fluxométrico, tanto das lesões, nas lesões neuroendócrinas. Dani, posso fazer uma pergunta para o Jorge? Claro. Jorge, vendo esse caso, e claro que agora a gente já está no caso de reunião, né? Fica muito mais fácil da conduta. Mas você acha que você, tendo um caso como esse, provavelmente um paciente já avaliado pela endocrinologia também com uma hipoglicemia hiperinsulinêmica, uma lesão cística na cauda do pâncreas vista por ressonância, frente à suspeita de um insulinoma pancreático, você teria parado a investigação aí ou você teria prosseguido com a investigação? Com certeza teria prosseguido com a investigação. Eu acho que essa lesão cística, um achado que estava lá, né, foi atribuída à natureza aí tumoral neuroendócrina, mas a gente sabe que essa apresentação cística neuroendócrina não é o que está, pelo menos o que a gente não tem imagens, né? Foi apresentada as imagens pré-operatórias, mas a descrição depois da peça, o que foi colocado, não dá a ideia de que é um tumor neuroendócrino. E isso foi muito boa a sua pergunta, doutor Rodrigo, porque muitas vezes o cirurgião tem um assodamento, né, de intervencional aqui na Bahia, não estou falando em todos os lugares, não. Nós precisamos, Não nós precisamos precisamos de apresentar mais isso em casa. nada, Nós né? precisamos apresentar isso em casa para o nosso amigo, nosso Isso, colega, Paulo Amaral. Eu vou mandar esse vídeo para ele ver, E a gente fica assim insistindo na ecoendoscopia, não, mas vamos fazer uma ecoendoscopia, vamos tentar uma biópsia, não, mas já está definida a conduta, não vai mudar a conduta. Vai mudar a conduta, sim. Esse é um exemplo de caso que a conduta, né, mudaria, com certeza, se essa paciente fosse melhor avaliada. Então, minha conduta é, sim, investigar e entrar no ato definitivo, aí, operatório, com o máximo de informações possíveis que o cirurgião possa ter para tomar suas decisões, que, convenhamos, não é fácil. Não é Né? fácil. E agora, eu penso assim, Celso, como é que você vai lidar com este caso? Né? Acho que tem que ser uma decisão muito compartilhada com essa paciente, né? Porque a chance também de talvez ter células aí espraiadas nessa zona cicatricial, né? E você não conseguir ter um foco específico de ressecção é muito grande. Então, é uma decisão difícil. Eu não queria estar na sua pele com a discussão com essa paciente. Oi, Marcos. Marcos 40. Bem, a gente está diante de uma paciente complexa jovem, né, que tem insulinoma. A situação dela ter outros episódios clínicos de polissemia, esse insulinoma, com o decorrer do tempo, se transformar em uma coisa maligna. Mas eu acho que a questão da cirurgia deve ser pensada, mas eu coloco aqui uma outra possibilidade, para ver o que vocês acham, né? Ou se é uma possibilidade arriscada de tentar, já que houve uma imagem mais ou menos definida na ecoscopia,
Vocês pensariam em destruir essa região aí com radiofrequência, alguma coisa desse tipo, antes de uma cirurgia e acompanhar essa paciente? Bem Ou vocês lembrado, querem Marcos. realmente levar a paciente para a cirurgia e tirar essa região? Eu tentaria, Marcos, fazer uma radioablação nessa paciente. Eu tentaria. Paciente jovem, já mexida, né? Eu Inclusive, tentaria. a radioablação poderia ser, quem sabe no futuro, um sinalizador para o cirurgião, né? E você Mas eu ter mais quero. precisão Mas a respeito com a desse. endoscopia. Mas a respeito desse tópico, agora que eu falei que eu pensaria em fazer uma radioablação, eu queria saber a opinião sincera do Rodrigo. Ô Celso, Primeiro, posso fazer um comentário, Rodrigo, antes de você? sem dúvida. Desculpa. Quando eu perguntei a idade da paciente, o Clarence, eu estava pensando nessa possibilidade, mas nessa idade e diante dos resultados que a gente tem dos estudos, com N muito baixo e com não a resolução definitiva, tem recidiva, mesmo após a ablação por radiofrequência, eu acho que pode ser mais um procedimento que você vai adiar a resolução final dessa paciente que tem 30 anos. Então, assim, apesar da gente ter esse armamento, mas nesse caso eu não usaria. Eu não usaria. Perfeito, Humberto. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente com você. Eu, Concordo eu, plenamente. E a chance de ter uma complicação aí, porque se ela fez a biópsia, se com uma biópsia simples, com uma agulha de 22 gauges, ela já fez uma pancreatite, Vai, imagina fazendo uma radioablação. Para onde pode ir essa pancreatite? Isso é uma coisa que eu penso também. Eu penso também. só posso fazer uma pergunta? Uma radioablação guiada por qual método de imagem? Por ecoendoscopia. Eu cheguei a pensar nisso antes, mas algumas coisas me vieram um pouco à cabeça, assim. Primeiro, que é uma doente que tinha tido pancreatite aguda já mais de uma vez. Segundo lugar, pensando um pouco na extrapolação para o tecido hepático, onde a gente tem muito mais experiência com procedimentos ablativos ou quimioembolização, a resposta patológica completa não é tão frequente assim. E acho que a gente ainda está no pâncreas com uma fase um pouco mais inicial, até porque a reatividade do tecido perilesional é muito diferente do fígado, então eu acho que também a longo prazo vai ser um pouco mais difícil a gente embolizar tumores pancreáticos do que os tumores hepáticos. E aí eu queria responder com uma pergunta para quem quiser ou para o Fila. Da forma que a gente faz com neuroendócrinos não produtores, em que a gente fica muito confortável em fazer nucleações, eu posso ficar tão confortável quanto um neuroendócrino não produtor em enuclear um insulinoma ou não, em termos de zerar a amostragem linfonodal. Então, assim, eu posso pensar da mesma forma para o insulinoma na minha abordagem cirúrgica quanto o não produtor, ou existe um certo grau de diferença entre essas lesões? Fila? Eu acho que tranquilo. Ele é bem localizado, né? Eu acho que você consegue enuclear sim. Ah, a não ser que você considere doença multifocal, e, né, múltiplos tumores neuroendócrinos. Ele em si é bem localizado e não teria problema. Perfeito. Agora, eu achei importante essa fala do Rodrigo quanto à reação ao redor, né? Mesmo nas biópsias ecoguiadas, quando você examina a peça cirúrgica, você tem lesão desde do tecido peripancreático até o pâncreas propriamente dito. Então, eu acho que a radioablação no pâncreas é para ser merece mais estudo e mais controle mesmo, viu? Perfeito. Bom, gente, olha, realmente foi mais uma vez, uma reunião muito profícua, uma reunião que nos traz grandes conhecimentos, né? Uma discussão realmente muito agradável. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Quero salientar que na próxima terça-feira nós vamos estar juntos novamente. Quero desejar uma excelente semana e também um excelente fim de semana para todos vocês.
e muito rapidamente vocês vão receber os próximos trabalhos das próximas reuniões. Então, tchau para vocês, muito obrigado por participarem. Tchau, tchau, Marcos, tchau, Fila, tchau, abraço. Humberto, Raquel e todos mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, boa semana. tchau. Boa semana, gente. Um abraço.